Doutor, pera lá, mas quem em sã consciência vai querer que a cicatriz emende aqui no meio para ficar aparecendo no decote? Abdominoplastia reversa. Uma série de seguidores hoje me perguntaram a respeito desta técnica e é exatamente sobre isso que a gente vai perguntar. Em que casos a gente indica abdominoplastia reversa? Doutor, o que é abdominoplastia reversa? Abdominoplastia de ponta cabeça? É exatamente isso que a gente vai explicar e detalhar nesse vídeo. Então, se você tem alguma coisa no seu corpo aí que te incomoda, seja flacidez de pele, gordura localizada, passou por gestação, deu aquela bagunçada no corpo, senta aí porque tem coisa que você aprendendo vai te ajudar muito a encurtar caminho para resolver o que certamente está te incomodando, certo, meu futuro paciente? Aqui quem vos fala, Daniel Botelho, cirurgião plástico, muito focado em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Agora é a sua hora, o seu momento de escrever aqui nos comentários que cirurgia que você está desejando fazer no próximo ano e, óbvio, curtir, comentar, como eu acabei de dizer, se inscrever nesse canal e não ficar por fora de mais nada do que surgir aí na cirurgia plástica. Agora sim, roda a vinheta. Queridos, vamos lá, abdominoplastia reversa. De fato, muitos pacientes me perguntam sobre a abdominoplastia reversa. Vamos aqui entender um pouco mais sobre o que é, tá? A abdominoplastia reversa, para quem não conhece, a abdominoplastia é uma forma da gente tratar flacidez de pele no abdômen. A gente tem normalmente pacientes com flacidez no abdômen como um todo, pacientes com flacidez mais na parte de baixo do abdômen, pacientes com flacidez concentrada na parte de cima do abdômen. A abdominoplastia convencional, para quem não sabe, é aquela cirurgia com cicatriz ali na linha do biquíni, na linha de baixo. Ela atende muito bem pacientes com flacidez ali generalizada no abdômen, atende muito bem pacientes com flacidez mais concentrada no abdômen inferior. Porém, existem casos de pacientes com flacidez mais concentrada na parte de cima do abdômen, em que a gente não tem pele o suficiente para fazer abdominoplastia clássica, ou seja, abdominoplastia convencional, com a cicatriz ali na linha do biquíni. E aí, para esse tipo de paciente, a gente precisa de uma estratégia diferente. E aí, sim, a gente pode e deve pensar na abdominoplastia reversa. A abdominoplastia reversa nada mais é do que ao invés da cicatriz aqui embaixo, na linha do biquíni, você tem a cicatriz aqui, na linha do biquíni de cima, né? na linha do sutiã, na linha do sulco da mama. Então, eventualmente, você pode considerar a possibilidade de colocar a cicatriz nessa região, é óbvio. A gente vai precisar de alguns critérios que a gente vai explicar para poder indicar bem essa cirurgia. Poxa, doutor, mas cicatriz aqui nessa região? Então, a gente tem alguns detalhezinhos. Vamos lá, vamos dividir sumariamente a abdominoplastia reversa, que é essa com a cicatriz aqui na linha do sulco da mama, em dois tipos. A gente tem a abdominoplastia reversa completa e a abdominoplastia reversa incompleta. Vamos diferenciar as duas. A abdominoplastia reversa incompleta é aquela que somente no sulco da mama e não emenda aqui no meio, certo? E a abdominoplastia reversa, a que sobrou, obviamente, a abdominoplastia que a cicatriz emenda aqui no meio. Aí nessa hora você provavelmente está pensando em falar: doutor, pera lá, mas quem em sã consciência vai querer que a cicatriz emende aqui no meio para ficar aparecendo no decote? É óbvio que ninguém, nem o cirurgião, vai querer nem desejar isso. Porém, tem casos que a gente precisa, quando a flacidez é mais intensa, que o paciente que tenta a pele dobra muito aqui em cima e embaixo não tem quase nada de flacidez. Nesses pacientes, se a gente só fizer a abdominoplastia reversa incompleta, a gente fica com pele sobrando aqui no meio. E aí realmente não fica legal, certo? Então o que diferencia paciente que vai para a abdominoplastia reversa completa ou incompleta é a quantidade de pele concentrada no abdômen superior. E outro detalhe muito importante, na abdominoplastia reversa completa, que emenda aqui no meio, normalmente a gente libera toda essa pele e consegue tratar a diastase. Então a gente trata também o afastamento da musculatura dos retos abdominais. Na abdominoplastia reversa incompleta, a gente não consegue tratar a diastase, porque a gente basicamente vai fazer dois cortezinhos aqui e vai só tensionar um pouco essa pele do abdômen. Então, ela serve para aquele umbigo um pouquinho chorãozinho, não muito, um pouquinho chorãozinho, certo? E para pacientes que não têm diastase, não tem afastamento da musculatura. Agora, entenda, essa é uma técnica
para pacientes tanto completo quanto incompleto, pacientes com pouca flacidez. Não dá para realizar essa técnica em pacientes com muita flacidez. E aí um outro detalhe super interessante, é uma técnica que beneficia muito pacientes que têm a base da mama mais larga, certo? Ou tem uma mama um pouco maior, porque aí a cicatriz fica bem escondida, esconde bem no sulco da mama. Paciente com mama muito pequenininha, essa cicatriz vai ficar um pouco mais exposta. E aí é interessante a gente conversar e orientar bem o paciente da possibilidade de escolhas em relação à exposição da cicatriz. A beleza da cirurgia plástica muitas vezes está em saber esconder bem uma cicatriz. Muitas vezes a cicatriz vai estar ali, mas se a gente consegue esconder bem essa cicatriz, fica top, fica jóia, e aí o paciente realmente não se incomoda muito com a presença da cicatriz. Certo, meu querido? Deu para entender mais ou menos a ideia de se indicar uma abdominoplastia reversa? Acontece que realmente assim, a minoria dos pacientes que a gente vai acabar indicando essa técnica, os pacientes talvez aí uns 80% a 90% dos pacientes vão acabar sendo encaminhados para a abdominoplastia clássica, porque é mais comum esse acúmulo de pele tanto acima quanto abaixo do umbigo, um acúmulo de pele mais orientado na parte de baixo do umbigo. São condições mais frequentes do que um acúmulo de pele concentrado ou isolado ou quase exclusivo na parte de cima do abdômen. É óbvio que tem aqueles pacientes com um pouquinho de flacidez, o umbigo um pouquinho chorãozinho, pouca coisa. Aí para dar aquela melhorada, aquela ajeitada, você faz uma abdominoplastia reversa incompleta. Muitos cirurgiões hoje indicam a abdominoplastia reversa incompleta só para melhorar discretamente o abdômen superior, deixar ele com aspecto um pouco com menos flacidez, de fato, né? Porém, é uma alternativa que vai fazer muito sentido em pacientes bem mais magras, com pouca flacidez, e é óbvio, aí a gente vai sempre precisar decidir se faz sentido uma cicatriz um pouco maior ali na base da mama, né? Porque, vamos supor, já tem uma cicatriz de prótese ali pequena, né? Pô, será que vale a pena dar uma alongada, essa cicatriz ficar na base da mama toda? São escolhas, às vezes faz sentido, às vezes não. É muito comum também a gente associar a abdominoplastia reversa incompleta com a cicatriz menor com tecnologias. Aí a gente está falando de Argo, a gente está falando de Renuvium, a gente está falando de BodyTite, aí a gente está falando de, que mais? Vaser. São tecnologias que vão melhorar muito a resposta da pele após a lipoaspiração e vão deixar o resultado mais interessante. Então é basicamente como se a gente combinasse, né, cirurgias com cicatriz menores com tecnologias para retração de pele. Basicamente não, é exatamente isso, com o objetivo de melhorar o resultado global como um todo. Associado a isso a gente faz abdominoplastia, óbvio, reversa com lipo HD, a gente pode associar com remodelamento de costela, a gente pode associar com o graft, quer dizer, enxerto de gordura na musculatura abdominal, tudo isso para deixar o resultado mais bonito ainda, mais atlético e realmente melhorar o aspecto global dessa cirurgia. Realmente são cirurgias mais avançadas de contorno corporal, que se bem indicado, realmente beneficiam muito as pacientes. Certo, meu queridinho? Deu para entender? Ou ficou na dúvida em relação à abdominoplastia reversa incompleta? Se ainda tem dúvida, escreva aqui nos comentários para eu entender exatamente qual a sua dúvida sobre a abdominoplastia reversa, completa ou incompleta. E caso decida realizar a sua cirurgia, seja completa, incompleta, abdominoplastia clássica, mini abdominoplastia, abdominoplastia HD, com tudo que você tem direito, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar com a minha equipe. Aguardo vocês nos próximos vídeos, não perca mais nada. Valeu!